O abuso sexual é um assunto muito delicado, porém muito importante de ser tratado por nós, servas do Senhor. No quadro de hoje, Papo de Mulher, um quadro que trata dos desafios diários da mulher, nós ouviremos um testemunho maravilhoso de alguém que passou por esses traumas, mas venceu com a ajuda do Senhor, com a ajuda de Deus. Teremos ainda uma psicóloga, serva do Senhor, que nos ajudará a tratarmos dessas questões e a vencermos esse desafio. Fique com a gente, já compartilhe o link desse programa para que muitas vidas possam ouvir o que Deus faz na vida de muitas mulheres. Não é fácil passar por traumas, não é fácil passar por situações assim, mas nós temos um Deus poderoso que cuida e trata das nossas vidas. Fique com a gente, eu sou Eliane e esse é o nosso programa Conexão Feminina. Olá, a paz de Cristo. Estamos hoje de volta com o nosso Papo de Mulher. Vocês assistiram o nosso primeiro? Hoje nós vamos falar de um assunto muito delicado e que infelizmente aconteceu e acontece com muitas crianças no país e no mundo. Nós vamos falar sobre abuso sexual na infância. De acordo com o relatório, foram notificados 58.820 casos de abusos de meninas e meninos nas delegacias de todo o país em 2022. Aí, conversando, nós falamos, esses são casos notificados. Quantos outros não acontecem e a delegacia não tem, ninguém vai até lá. E hoje nós vamos falar sobre esse assunto. Até comentávamos, as meninas e eu, Papo de Mulher, você vai perceber que é um programa, um quadro que fala de todos os assuntos. Afinal, mulher fala de tudo e de nada, né? Tudo vira assunto entre mulheres. E nós vamos falar de assuntos assim, sérios como esses, delicados como esses, um assunto muito delicado também, como foi do nosso primeiro programa, mas também vamos falar de assuntos leves do dia a dia. E hoje, as nossas convidadas são a diaconisa Márcia e a diaconisa Josi. Eu já quero agradecê-las, amadinhas, por terem aceitado o convite, por estar aqui conosco e, com certeza, o assunto de hoje vai fazer com que outras pessoas tenham coragem, né? Porque sempre que a gente fala de um assunto tão relevante como esse, a gente crê que nós vamos impactar a vida de alguém. Se for um adulto que já passou por isso, que ele tenha forças, assim como a Josi, de lutar e vencer. E lembrando que o alicerce de tudo é sempre Cristo. Márcia, fala um pouquinho de você. Olá, eu sou a diaconisa Márcia, esposa do pastor José Cícero, mãe do Efraim. Nós servimos, nas igrejas de Pedreira, Amparo, Monte Alegre e também temos um ponto de pregação em Serra Negra. Eu sou terapeuta, atuo na área de transtornos emocionais. Também sou analista corporal e comportamental. Eu e o meu esposo, nós fazemos parte do Ministério de Vida Pastoral aqui da região paulista. Eu agradeço a oportunidade, Lu. É um prazer muito grande estar aqui, poder partilhar essas informações, que eu tenho certeza que serão benéficas, para as famílias e principalmente para os pais. Obrigada. Josi, se apresente para nós e para o público lá de casa, para as mulheres, que com certeza estão ansiosas para te conhecer, aquelas que não conhecem ainda. Olá, meu nome é Josiane, eu congrego na igreja de Tulipas, com o pastor Fernando e a diaconisa Lu. Nós congregamos ali, faço parte do Ministério de Feminino, amo trabalhar com as mulheres, sou uma pessoa assim que amo demais fazer parte do reino de Deus, verdadeiramente como a Lu falou, tudo é Cristo. Estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês, batendo esse papo de mulher.
Muito bom. Você é casada com mãe Sou de quem? casada com o diácono José Rinaldo, sou mãe da Andresa, mãe do André e vó da Lavínia. Muito bem, sejam muito bem-vindas. Nós estamos Obrigada. muito felizes mesmo por vocês estarem aqui conosco hoje. E nós já vamos entrar no assunto, tá bom? Nós vamos fazer como no primeiro programa, gostaria de passar para vocês que sempre vamos fazer dessa forma. Uma profissional, alguém que passou, né, pelo assunto que vamos falar no dia, e sempre lembrando que o Espírito Santo está aqui conosco, nos orientando, nos direcionando, né? E vamos às perguntas. Josi, quantos anos você tinha quando iniciaram os abusos na sua vida, os abusos sexuais? Eu tinha por volta de 8 para 9 anos de idade, né? E no acontecido eu não sabia exatamente, né, o que era, o que se passava. E tudo aconteceu em uma separação entre meu pai e minha mãe, o qual eu precisei ficar com meu pai, né? E a partir daí, quando eu não tinha mais a convivência dos dois, né, comigo, eu passei a ser cuidado por outras pessoas, parente mesmo, mais próximo, né? E daí aconteceu nesse período, onde eu não tinha a convivência dos meus pais junto comigo, nessa faixa aí de 8 para 9 anos de idade. Entendi. E a próxima pergunta vem muito a calhar aquilo que as pessoas sempre têm dúvidas, né? Porque a gente acha que as pessoas que vão fazer mal para nós, muitas vezes são estranhos, né, Márcia? Exatamente. Você fala assim, a gente tem o hábito de falar para os filhos, não aceite doce de estranho, não aceite balas de estranhos, né? Mas aí, Márcia, quem são esses abusadores? São pessoas próximas às crianças ou a maioria são estranhos? Lu, na maioria das vezes, o abusador, ele é uma pessoa ali do ambiente familiar. Infelizmente. Infelizmente. É um tio, um pai, o avô, a mãe, a babá. Existem também mulheres que são abusadoras, em menor número, mas existem. São pessoas de confiança da família, né? E elas se mostram bondosas, carinhosas, estão acima de qualquer suspeita. E aí, como que elas se aproximam da criança? Elas vão manipular essa criança. Olha, eu vou contar um segredinho para você, um segredinho só nosso. A criança, ela ouve isso, ela se sente importante, um adulto contando um segredo para mim. E assim ele vai se aproximando da criança e adquirindo a confiança dela, oferecendo presentinhos. E aí o que acontece? Depois, esse abusador, ele vai fazer com que essa criança sinta-se culpada pelo abuso. Ele faz a criança se sentir culpada porque foi abusada. E algo muito interessante que você falou, e às vezes as pessoas não têm esse conhecimento, é que nem sempre os abusadores são homens. Porque recentemente nos Estados Unidos, inclusive, vocês, né, devem ter visto uma babá que foi presa porque ela abusava do menininho que ela cuidava. Porque às vezes a gente fala muito abusador, e a gente vê sempre como uma figura masculina. Sim. E nem sempre são. Nem sempre são os Então, homens. muito interessante mesmo, muito pertinente você tocar nesse ponto, né? E são geralmente também pessoas que confiável, né? São pessoas Sim. confiáveis. No meu caso, era pessoa confiável, né? Pessoa próxima de mim. E ver a conversa, assim, muito... É exatamente isso. Que a gente tenha confiança neles, né? E você vai, se envolve, a criança se envolve, e acaba que no momento que está acontecendo, você não entende que aquilo é um abuso. Porque na mente da criança, uma pessoa que te ama, que deveria te proteger, te amar, né, fazendo aquilo com você, então não é mal. Na mente da criança, aquilo não é mal. O que dali ele só está brincando de repente, né? Porque não passa na mente da gente, né? E apesar de eu ser muito nova, na época eu era muito nova, mas não passava na minha mente que aquela pessoa tão próxima a mim estava fazendo aquilo comigo, né? A gente não tem esse entendimento,
Então, Josi, falando disso, e você falou de não ter esse entendimento, quando você teve o entendimento que aquilo que você passava era um abuso? Porque eu posso falar eu sei da sua história, né? Porque graças a Deus somos pessoas muito próximas, muito amigas, mas eu quero muito que você compartilhe com o nosso público, porque você relata que até no começo você via tudo como uma pessoa normal, porque era uma pessoa que você confiava. Aí quando que, não, peraí, isso está errado, isso que ele está fazendo comigo é uma coisa ruim. Quando você teve esse entendimento de fato? Então, quando eu tive esse entendimento de fato, passou muito tempo. Muito tempo. Você tinha 8 anos eu quando tinha tudo começou. de 8 para 9 anos. E, assim, eu não fui abusada apenas por uma pessoa somente. O primeiro abusador, ele agiu com muita sutileza, né? Me oferecendo doce, né? Que é uma coisa que eu até hoje gosto muito de doce. Ama. Criança ama doce. Então, vinha com muita, assim, te dou um doce, né? Não vou te fazer mal, não vou te machucar. E a criança vai, por aquilo não vai realmente me machucar, e eu quero doce, né? Então, o segundo abusador, sim, que eu vi, eu já tinha um entendimento, né? Que aquilo não era correto, que estava acontecendo. Quando eu tive do primeiro abusador, eu tive o entendimento, eu acredito, não lembro exatamente quanto tempo, porque foi algo que bloqueou um pouco na minha mente, né? E quando eu percebi exatamente, já tinha acontecido várias vezes. E eu entendi que aquilo não era correto. Daí, então, eu contei para outra pessoa mais próxima de mim, e foi essa pessoa que me tirou de lá do local, né, do lugar onde eu estava morando com essa pessoa, e daí me levou para um outro ambiente, passou-se um tempo, e aí, então, foi quando aconteceu o segundo. No segundo acontecimento, foi que a pessoa começou a me chantagear, né? Se você contar para o seu pai, se você falar alguma coisa, você não vai ter mais onde morar, você não vai ter mais onde ficar. Me colocar medo. Entendeu? Me colocar medo. E se você falar alguma coisa, não vai acreditar, porque eu vou falar que é mentira, né? Então, ou seja, eu tive que passar por tudo aquilo por um período de tempo, não sei quanto também, mas eu sei que foi longo, né? E calada, fica quieta, sem poder contar para ninguém, falar nada para ninguém, né? E eu vejo nisso tudo, assim, que Deus é tão maravilhoso para conosco, que mesmo eu do primeiro para o segundo, eu já devia ter uns 10 anos, então eu sabia exatamente, né? Isso que é o maior sofrimento ainda, porque nós sabemos já o que está acontecendo. E Deus, assim, foi tão bom que não houve gravidez precoce, não aconteceu outras coisas, né? Deus foi cuidando de mim, e daí então, a gente vai entendendo o que vai acontecendo, e graças a Deus, daí, essa é uma coisa tão grave, o que acontece com a criança, que a gente não sabe nem, eu não lembro nem como eu saí daquele outro local. Não recordo mais nada desse outro local, né? Então, é uma coisa assim que bloqueia realmente a nossa mente, né? A criança sofre mesmo, e é um sofrimento calado, quieto, só para si. É algo muito terrível mesmo. Omar, a gente vê que o que aconteceu com a Josi é tão mais assim impactante, porque ela viveu uma situação de abuso, aí ela relata para uma pessoa próxima, a pessoa próxima com o intuito de ajudá-la, de tirá-la daquele cenário onde ela era abusada, leva para a casa de um outro parente próximo também, e ela sai das garras de um abusador para as garras de um segundo abusador. Então, a história se repetiu. Aí, a próxima pergunta é: como identificar sinais em uma criança que foi ou está sendo abusada? Porque a gente vê que ali no contexto que a Josi viveu, ninguém percebeu, né? Mas hoje nós temos a oportunidade, através da ciência, através da medicina, do estudo, de identificar quais são esses sinais, né? Então, fala para a gente, para o pessoal, para as mulheres que estão em casa, principalmente observar os filhos, netos, sobrinhos, né? Porque você se depara com isso no seu dia a dia, não?
Eu lido com essas situações assim praticamente todos os dias. Vejamos bem, nem sempre a criança ela vai conseguir expressar verbalmente o que está acontecendo com ela, mas ela vai emitir sinais, né? Por exemplo, alterações no padrão comportamental da criança. Aquela criança ativa, alegre, que pula, de repente, ela começa a ficar ali no cantinho, quietinha, não quer brincar, fica isolada, né? Uma criança que é calma, tranquila, e de repente começa a ficar agressiva. Ela pode também apresentar baixo rendimento escolar, regressão no comportamento, né? Uma criança que não fazia mais xixi na cama, e ela volta a fazer, ou volta a chupar o dedo, começa a ficar manhosa, né? A criança que dormia bem, e aí de repente ela começa a acordar várias vezes na noite. Na alimentação também, né? Comia bem, mas aí de repente ela já não quer mais se alimentar, começa a recusar as refeições que são oferecidas para ela. Então, são sinais que os pais precisam ficar alerta. Mas é bom salientar, Lu, que nem toda mudança no comportamento de uma criança é resultante de um abuso sexual. Pode ser que seja? Sim, pode ser. Mas também pode ser que a criança esteja passando por algum outro tipo de problema, né? Quando a criança começa a ficar diferente, é um sinal de alerta. E os pais precisam, né, estar atentos. Percebeu alguma coisa diferente? Vai lá, veja o que está acontecendo, é preciso averiguar, né? E tomar os cuidados, né, necessários. E aí, no caso, se precisar, procure a ajuda de um profissional. Maia, uma dúvida minha, até nem está aqui, me corrija se eu estiver errada, porque às vezes a criança tem medo de falar para o pai, para a mãe, porque geralmente a maioria, como você mesma relatou, são pessoas próximas, parentes, né? E você acredita que seria mais fácil ela relatar para um estranho, para um profissional? Você tem vivido isso no seu dia a dia? Sim. E aí, Lu, nós temos aí dois lados. Primeiro, normalmente o abusador ele vai fazer ameaça para essa criança. Se você contar o que aconteceu, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E a criança assustada, com medo, né? Ela fica com medo que possa acontecer alguma coisa com a mãe, com alguém da família ou até com ela mesma, ela vai ficar em silêncio. Mas acontece também da criança procurar um adulto para conversar, para falar o que está acontecendo, ou procurar os pais e ela ser desacreditada. Exatamente. E aí o que acontece? A criança ela vai sofrer duas vezes. Verdade. A dor de ter sido abusada e a dor de ter sido desacreditada. É bem complicado mesmo, É complicado. né? Josi, você percebe alguma sequela decorrente desse abuso na sua vida adulta hoje? Exatamente hoje. Você percebe? Sim, eu percebo muito que eu tenho muito bloqueio de lembranças, né? Eu não entendia isso. Tanto que quando eu vim realmente compreender, trazer à memória exatamente o que aconteceu comigo, porque quando eu me afastei, me tiraram da situação, hoje eu recordo que eu passei muito tempo da minha vida que eu nem lembrava, assim, para mim, eu agia como um adolescente normal, né? E isso também eu louvo muito ao meu Senhor por conta, porque eu vivi uma adolescência normal. Eu acredito que eu saí daquela situação, eu tinha mais ou menos uns 11 anos, né? E a partir daí eu vivi minha vida normal. Nada assim me influenciou para me ser uma menina, porque tem casos que quando a criança ela é abusada por longo período, né? Ela passa a ser uma criança que acaba se acostumando com aquela situação, não é? E acaba se deixando levar, né?
E eu não, ao contrário, eu tinha minha vida muito reservada, né? Não, tanto que os únicos mesmo que abusou de mim nesse período, foi os únicos mesmo que aconteceu, depois só meu esposo, né? E eu levei uma vida assim, namorava na minha adolescência. Posso fazer um adendo? Sim. Seu esposo consentido, com amor. Com amor, sim, sim, com amor, né? E assim, namorei, mas não tinha uma vida assim... Sexual. Não tinha uma vida sexual ativa com nenhum dos meus namorados, né? E eu fui ativar novamente essa situação depois. Então, o que acontece? A gente passa a não confiar exatamente nas pessoas. Só que não é somente na pessoa em si, o homem, mas você passa a desconfiar de muitas outras pessoas, você não tem mais aquela confiança, né? Então, eu sinto que eu não tenho confianças nas pessoas e como eu deveria confiar, né? Eu sou muito desconfiada, desconfio das amizades, desconfio das pessoas que se aproximam de mim, eu tenho esse, e eu sei que eu tenho. E quando eu passei a perceber isso, depois que eu sempre tive muito interesse, né, em estudar sobre a mente, sobre traumas, sempre tive muito esse desejo de estudar sobre isso. E eu fiz um curso, né, que conhecia bastante sobre os traumas do passado, justamente sobre a violência, né, e partindo mesmo para esse lado do abuso. E aí eu fui ver também a diferença, porque as pessoas também precisam ter a diferença do que é o abuso e o que é o estupro. Elas precisam ter essa diferença, né? O abuso, ele vem assim, aos pouquinhos, ele vem geralmente de uma pessoa muito próxima. Já o estupro é diferente, né? E eu vejo que o estupro, ele vem com uma violência. Já o abuso, ele vem de forma gradativa, que no final de tudo, exatamente, no final você acaba se achando que você é culpada. Então, quando eu me percebi eu já tinha uns 16, 17 anos, que eu fui recordar, não sei por que motivo, a respeito disso, eu entendi que eu era culpada pela primeira situação. Eu achei que eu era culpada, porque eu aceitava o que estava acontecendo, eu aceitei, mesmo que por interesse do doce, e por ser uma pessoa muito, muito próxima. Então, jamais eu entendia que aquela pessoa iria fazer aquilo comigo, mal para mim. Sim. Então, quando eu fui perceber isso, eu me senti culpada. Foi quando eu comecei a sofrer por conta, né? Sofri um pouco por conta daquilo, mas como sempre minha mente, ela bloqueia, eu começava a me interter com outras coisas, né? Me envolver com outras coisas, então eu não pensava naquilo. E foi só depois deste curso que fiz, né? E que eu percebi que realmente eu não era culpada, que eu estava sendo usada e abusada mesmo, né? Tanto que essa pessoa, ela foi tão profundo que ela chegou a mexer mesmo comigo de um ponto, como diz nas últimas, né? E eu não percebia isso. No meu entender, quando eu me percebi mais velha, para mim, eu era uma jovem normal, não tinha acontecido, no caso da virgindade, né, quando se refere a isso. E só depois foi que eu fui compreendendo, né? Então, o fato da gente de cair em si, traz aquela culpa, vem aquela culpa. Então, o que eu aconselho, assim, que eu dou para as pessoas que estão passando por isso, ou passou, não se sinta culpada, né, por isso, porque você foi uma vítima, você não foi culpada. Exatamente. Né? Sim. Você precisa perceber que aquilo que você não estava, mesmo que foi que você aceitou, mas tinha uma manipulação por trás de tudo isso. Sim. Né? Então, isso é muito importante sabermos para que venhamos nos libertar disso. Com certeza. Má, quais os cuidados que os pais precisam ter para prevenir a criança de um abuso sexual? Diálogo, né? Diálogo com essa criança, orientação. Os pais precisam conversar mais com os filhos, né? Orientá-los, falar sobre o assunto, converse com a criança, fale com ela sobre o corpo dela. Fale para ela que ninguém pode tocar as partes íntimas do corpo dela e que ela também deve proceder da mesma maneira
com as outras crianças, que ela não deve aceitar recompensas, né, presentinhos, doce, em troca de carícias. E que ela também não deve aceitar segredos que ela não possa compartilhar com os pais. Muito cuidado também, né, com quem a criança está brincando. Conheça quem são os colegas, né, do filho, a família. São detalhes muito importantes, né, que precisa, sim, ter um olhar mais apurado. Mas acontece também, Lu, o perigo também está dentro de casa. Sim. Existem muitas crianças que estão perdidas dentro de casa, fechadas dentro do quarto. E que muitas vezes os pais, eles não sabem o que aquela criança está acessando, com quem ela está conversando, o que ela está fazendo ali nas redes sociais. E o que acontece? Existem muitas pessoas, pedófilos, que eles se infiltram nos joguinhos com perfil falso. Eles entram ali no chat, começam a conversar com a criança, eles começam ali se aproximar, conversando com a criança, adquirindo ali proximidade, né, com a criança. E mais para frente, o que pode acontecer? Começam também a pedir fotos. Sim. E o perigo está aí. A gente vê, Lu, na correria do dia a dia, as agendas lotadas, muitos compromissos, os pais, eles estão ausentes na vida dos filhos. E um fator principal também, né, as redes sociais. Sim. Estão roubando o tempo de relacionamento nas famílias. E aí, Lu, o que acontece também? Quando a criança não tem em casa atenção, quando ela não tem carinho, lá fora, se ela encontrar isso num estranho, ela Sim. vai aceitar. Porque a criança é carente de atenção, né? Mas aí, se lá dentro de casa, né, o lar for para a criança um ambiente acolhedor, onde ela tem atenção, onde ela é ouvida, qualquer coisa que acontecer com esta criança, ela vai ter a liberdade de conversar, se abrir com os pais, porque ela sabe que ali ela tem um canal aberto, né, de comunicação, e ela sabe que ela será ouvida. Então, isso é muito importante, né? Tanto o cuidado externo lá fora, né, com as pessoas, mas também a atenção para dentro de casa, né? O relacionamento entre a família, os pais ali, os filhos todos juntos. Isso é muito importante. E também, assim, deixar claro que o que aconteceu comigo, eu não tinha parente próximo, não tinha minha mãe nem meu pai. Tanto que ninguém percebeu. Exatamente. Então, assim, no meu caso, eu não tinha com quem me abrir. Sim. Não tinha com quem conversar. Eu fui vivendo desta maneira e depois que eu saí, eu só recordo de um tempo depois para frente que eu comecei a trabalhar, né? Até cedo, muito cedo, com 12 anos de idade, 12 para 13, né? Que aí fiquei um tempinho na casa dessa pessoa que trabalhei e só então daí a minha mãe me pegou, né? Me resgatou, né? Me tirou lá, porque foi de Pernambuco para Guarujá, São Paulo. Então minha mãe foi para lá e eu estava no lugar onde eu morava, que era Pernambuco. Daí de lá para cá, quando minha mãe cumpriu a promessa que ela me fez, que ia me buscar, né? Daí ela me pegou já na casa dessas pessoas que eu trabalhava. Então eu não tinha mais contato nenhum com nenhuma dessas pessoas que exatamente. Então às vezes a pessoa ela não tem esse contato, né? Não tem ninguém para se abrir. Sim. E eu acredito até que foi justamente essa falta de alguém para me falar que me fez esquecer, porque eu não falava de nada, né? Então, eu acho impressionante de eu não lembrar mesmo, né, daquelas coisas. E eu só realmente passei a lembrar quando eu passei a entender. Quando eu fiz o curso foi que acendeu, né, aquilo. Então,
quando a pessoa perceber, né, hoje, a pessoa já passou por aquilo, né? E aí daí ela está hoje vivendo aquilo ainda que aconteceu com ela no passado. É importante nós falar que elas não precisam viver nessa prisão mais, né? Sim. Já passou, já acabou. Antes eu não falava, e após realmente eu me libertar disso, entender o que me aconteceu, né? E me peguei muito com o Senhor, eu orei muito, eu busquei muito, porque quando eu entendi, é uma coisa muito interessante também, quando eu compreendi o que tinha acontecido comigo, eu fiquei com muita raiva deles, muito ódio, eu tinha ódio deles. Então eu fiquei revoltada com o que eles fizeram. Só que aí era enquanto eu estava me descobrindo tudo, né? E depois que eu passei a compreender, a entender, eu pedi muito a Deus para tirar aquele rancor, aquele ódio do meu coração, e foi realmente limpando. Quando eu percebi que eu estava me libertando daquilo, foi que aí eu me senti livre para falar. Não tenho o menor problema de falar sobre isso. Que bom. Né? Porque não me causa mais dores, não me causa mais rancores, não me causa tristeza, nada mais. Tanto que um desses, ele fez a mesma coisa com a neta dele. Fiquei sabendo anos depois, 30 anos depois. Fez a mesma coisa, né? Então, ou seja, isso foi o que descobriram. E os demais que ele fez, igualmente fez comigo, não é? Então, um desses fez com a neta, o outro, né, também sabe lá se não fez com os filhos. Então, o mais maravilhoso que nós temos que ter hoje, a lição que eu gostaria de passar, né, ou a experiência, é esquecer. Esquecer nós não esquecemos, mas deixar, né? Deixar, passou já. Sim. Vencemos. Nós estamos aqui hoje. Hoje eu tenho uma família abençoada, né? Deus não me permitiu ser o que eu poderia ser, que eu fico me imaginando hoje o que eu poderia ser. E eu não fui, Deus me guardou, né? Meu esposo, casei, tenho 34 anos de casada, primeiro esposo, casei. E uma outra coisa interessante, Márcia, que me veio à mente, quando a mulher, desculpa eu fazer a pergunta aqui, né? Mas quando tem mulher também que quando ela é abusada, Lu, e ela leva esse problema para o casamento. Existem casos. Né? Eu estava lembrando disso. Sim. Ela Eu conheço casos assim. Não é, Márcia? Sim. Você pode falar um caso sobre isso. É normal isso daí, tá? Quando a pessoa ali, ela sofre um trauma e que aquilo não é cuidado, né? Não é tratado, vão ter as consequências. E no caso aí, a pessoa ela pode ter problemas, né? Na área sexual, né? Sim. Disfunção sexual, ela vai viver em conflito, né, com aquilo que aconteceu, e isso vai se estender ali no relacionamento com o esposo, com o filho, né? Ela pode também vir a ter transtornos emocionais, né? Uma depressão, uma ansiedade. Então, tudo são consequências, né, derivadas daquele abuso. Exatamente. Realmente. Eu estava falando isso com a Lu, né? Sim, estava bem falando pertinente sobre isso. mesmo. E existem, né? Sim. A gente conversava e foi sobre graças isso. a Deus que eu não tenho isso. Nunca tive esse problema, graças a Deus. E hoje eu tenho uma conversa muito com a minha filha, né? Com meu filho, ela conhece, né? A minha família. E eu tenho muito, assim, converso muito, eles são muito abertos comigo. Então eu vi que de traumas, graças a Deus, não existe na minha vida. Eu tenho, assim, eu vejo hoje em mim que eu sou uma pessoa bem resolvida com o meu passado. Bem resolvida. Louvo a Deus por isso. E tudo isso, eu realmente louvo mesmo a Deus, porque sei que foi Ele que tratou de mim, cuidou de mim. Né? Foi Ele que me livrou de tudo e me deu uma vida maravilhosamente abençoada. Tem, lógico, né, os transtornos, como a gente sabe, o esquecimento, a falta de confiança, né? Mas isso daí passou. É uma coisa que eu tenho certeza que eu vou lidar com isso por muito tempo ainda, mas vou saber. Amém. Amém. Lidar Graças com isso. a Deus. A gente está chegando ao final do nosso programa. Aí eu só queria fazer um comentário extra, que eu achei muito interessante sobre a criança, né, que você falou lá de cuidar, de observar.
E tem algo que tem me assustado nos últimos dias, e vocês já devem ter presenciado isso. A criança chega perto da mãe chorando, irritada. Toma o celular, o que você quer ver? Então, mães, se o filho está chorando é porque ele quer alguma coisa, né? E eu lembro que há uns anos tinha algo que me chamava muita atenção, um comercial que passava até sobre isso mesmo, e falava, cuide do seu filho para que ele não seja adotado lá fora. E hoje, como a Má falou, nem precisa ser adotado lá fora. O celular adota o seu filho. Exatamente. Então, toma cuidado, porque uma criança nem sempre chora por manha, né? Ela pode estar com dor, ela pode simplesmente estar querendo a minha atenção. Então, o que é mais saudável do que um beijo, um abraço de uma mãe e de um pai, né? Um celular jamais vai poder suprir essa necessidade. Então, é muito importante nós estarmos atentos aos detalhes. Eu fico muito feliz quando as pessoas falam que, quando ouve essa palavra, lembra de mim. Porque eu sempre digo que Deus, Ele cuida dos detalhes das nossas vidas. Graças a Deus. E nós, pais, precisamos cuidar dos detalhes das vidas dos nossos filhos, porque são nos detalhes que podem acontecer os maiores traumas, os maiores problemas. Então, vamos ficar atentas, tá bom, amadinhas? Agora, de uma forma bem resumida, para vocês se despedirem do nosso público lá em casa, eu quero que você fale uma palavra de encorajamento, que você passe. Você já relatou, graças a Deus, que não ficaram sequelas maiores, que foi tudo em Deus. Mas fala lá, ó, menina, levanta a poeira, olha eu aqui, né? Exatamente. Segura firme aí nas mãos do Senhor e continua, porque a seara é grande, a caminhada é grande. Exatamente. O que eu gostaria que vocês compreendessem, né, que nós vivemos, cada um de nós temos nossas histórias, né? E elas passam e vai passar com feridas, né? Passa com feridas, mas você está aí hoje. Você não precisa chorar mais pelo que aconteceu no passado. Se levante a sua cabeça, né? Entenda que o que passou, te deixou lição, te amadureceu, te fortaleceu, né? E isso é muito bom, porque a gente sabe que eu mesmo sou, graças a Deus, grata ao meu Deus, porque eu sei que Ele me ajudou, Ele me deu essa força, né? Ele cuidou de mim. E você também, se você ainda não tem esse Deus, né, que eu tenho, vá buscá-lo, que eu tenho certeza, no seu cantinho, nas suas lágrimas, né? Chorando, orando, Deus vai te ajudar, vai te segurar nas tuas mãos. E não fique se culpando ou culpando as pessoas, porque muitas vezes também acontece isso, da gente culpar os outros porque alguma coisa deu errada na nossa vida. E não, nossa vida, nós podemos construir uma nova história. Nós não precisamos viver sofrendo pelo que aconteceu no passado, mas nós podemos construir uma nova história, uma história linda, né, e maravilhosa hoje, né, hoje, esquecendo o passado que ficou. Ficou. Má, fala um pouquinho suas palavras finais sobre seu trabalho como terapeuta, dá uma palavra de força lá para a Amadinha que está em casa. Ô Lu, eu gostaria de deixar, né, uma palavra para os pais. Pais, nenhum presente, nenhum bem material, por mais valioso que seja, ele vai substituir a sua presença na vida da criança. Amém. E falando um pouco de mim, né, do meu trabalho, eu atuo, né, como eu já disse, especificamente na área de transtornos emocionais. Eu trabalho em ambiente virtual, né, isso me dá possibilidades geográficas, né, de atender pessoas de vários estados, várias cidades. E ali o cliente, né, com certeza, ele vai encontrar um ambiente acolhedor e confiável. Lu, eu gosto muito das palavras de um poeta. Ele fala assim, que trabalhar com amor é como tecer um grande casaco, cujos fios saem do coração. E eu me identifico muito com essas palavras. E eu agradeço a Deus. Lu, porque é Deus que nos capacita, é Deus que nos usa, né,
para sermos bênção na vida de outras pessoas. Amém. Graças a Deus. Obrigada. Quero agradecer do fundo do coração, Josi, que esteve aqui hoje compartilhando a sua história, que não é fácil. Muito obrigada. Agradeço você, Má, compartilhando sua experiência, né? De repente, aí algumas que estão lá em casa vão te procurar. Eu agradeço do fundo do coração mesmo, porque o intuito de todos esses programas é que nós venhamos fazer a diferença. Eu até comentei com as minhas companheiras que se nós fizermos a diferença na vida de uma pessoa, já vai ter valido a pena, com certeza. Exatamente. E a gente está chegando ao final. Eu quero agradecer vocês que estiveram conosco, lembrando que são lições. E você que está em casa, que talvez tenha passado por isso, lembre, o seu passado não te define. Você tem a oportunidade de fazer uma nova história na sua vida. E aí o Senhor Jesus, com todo o seu amor, Ele nos encontra e Ele nos dá uma página em branco para a gente escrever uma nova história. Todos os dias. Todos os dias Ele nos dá essa oportunidade. Quando nós temos uma noite de sono, que a gente levanta, dobra o nosso joelho e diz: Senhor, eu te agradeço, porque sei que deitei e dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. Ali Ele está dizendo assim: minha filhinha, minha amadinha, hoje você tem a oportunidade de escrever uma nova história. A Josi é testemunha disso. A Má, que cuida de mulheres assim, é testemunha disso também. Então, não fica lá no passado, não. O Senhor Jesus te chama hoje para uma nova história. Eu agradeço muito. Eu não podia deixar de falar. Curte, compartilhe, mande para seus amigos nas redes sociais. E a gente espera você no próximo programa. Mas fica aí, que a Linda tem uma mensagem para falar conosco. Beijinho, Deus abençoe, a paz, até o próximo. Uau! Que assunto importante, que assunto impactante. Nós agradecemos a Deus pela coragem dessa mulher compartilhar o seu testemunho, a sua história com a gente. Eu creio que essa história vai se conectar a você. A gente pede ao Senhor que Ele nos livre, que Ele nos guarde, mas nós sabemos que muitas mulheres ainda são abusadas, muitas crianças, mas cremos que o Senhor estará nos tratando, estará cuidando de nós em todo o tempo. Agradecemos à psicóloga, que Deus abençoe poderosamente e abençoe a sua vida, que ficou até aqui com a gente. Compartilhe o link, comente, curta e seja abençoada por Deus. Que você tenha uma linda noite e a gente volta no próximo programa.